O vice-presidente general Hamilton Mourão, em entrevista à Rádio Guaíba, falou sobre os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente lembrou que já se manifestou anteriormente sobre o assunto, mas sobreveio a decisão do plenário do Supremo pela manutenção do inquérito. Mourão disse que, em sua visão, um ministro do Supremo, se é ameaçado ou caluniado, deveria agir como qualquer outro cidadão, procurando a polícia para que haja uma investigação e, se necessário, um processo, seguindo o devido processo legal. O general ponderou: no momento em que o Supremo age como polícia, procurador e juiz, a coisa fica um tanto complicada, mas a decisão está tomada, vamos ver aonde vai chegar isso aí. Questionado se havia omissão do Senado em pautar o impeachment de ministros do Supremo, Mourão lembrou que o Senado é muito fragmentado, mas há tentativas de mudança, como o grupo Muda Senado, que vem tentando instaurar a CPI Lava Toga. Mourão disse: vejo que o Senado tem discutido muito isso aí, tem um grupo lá dentro, Muda Senado, que durante muito tempo advogou pela CPI Lava Toga, mas o assunto terminou por não prosperar até por causa da própria pandemia. É um momento difícil, um momento complicado, mas ainda espero que esse inquérito conduzido pelo STF termine sendo feito da melhor forma possível, sem atropelar mais, digamos assim, o Estado de Direito. Mourão falou ainda sobre a pecha de antidemocráticas associada pela velha imprensa às manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O general Mourão disse: olha, a questão toda está colocada de uma forma muito simples para mim. Manifestações antidemocráticas são aquelas em que você ataca de forma incisiva e busca derrubar o sistema. O que eu vejo são grupos minoritários. Esses que advogam o fechamento do Congresso, STF, são grupos minoritários. Assim como você também vê grupos minoritários que ainda andam aí com emblemas da foice e martelo, a ditadura mais odiosa que já houve no mundo e a que mais matou. Vejo como manifestação, não passa disso. Agora, a partir do momento em que se passa das palavras para as ações, a lei existe para botar essa turma no rumo certo. O jornalista citou como exemplo a prisão de Sarah Winter e questionou se houve exagero. Mourão disse: na minha visão, houve exagero nisso aí. As ações desse pessoal, para mim, era coisa de juizado de pequenas causas. Uma vez comprovado que houve excesso, como no caso do homem que lançou fogos de artifício contra o Supremo, essa turma vai pagar cesta básica, prestar serviços comunitários. Deve-se lembrar que em 2014, a turma invadiu o STF, quebrou os vidros ali e foram só autuados, ninguém foi preso. Então, há uma interpretação distinta da que houve em casos até piores que já aconteceram no passado. Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão me acompanhando aqui nessa live no Facebook, também aqueles que estão aqui do lado me acompanhando pelo Instagram. Muito grave o que aconteceu hoje à noite no Senado da República. A aprovação de um projeto de lei que não é contra as fake news, é contra as liberdades individuais. Não é contra a mentira, é a favor da censura. Não é para defender o cidadão. Ele serve, na verdade, para proteger quem tem poder das opiniões de quem não tem poder. É um descalabro. E é por isso que nós vamos fazer de tudo para barrá-lo no Senado. Esse projeto, aliás, na Câmara, esse projeto aprovado no Senado por 44-32 já demonstra, como bem disse nosso líder da bancada do Novo, Paulo Ganimi, que está longe de ser um projeto consensual. 44-32 foi uma votação bastante apertada. 6 votos teriam feito a diferença para o sentido oposto. 7, na verdade. E agora, na Câmara dos Deputados, nós teremos o dever de impedir que essa pauta avance. Nós não podemos permitir censura no Brasil. Vivemos numa democracia, num Estado de Direito. Alguns absurdos que meu colega Vinícius Poit, vou ler aqui o post dele, lista no seu Instagram. Recomendo que vocês acompanhem também o trabalho do Vinícius. Ele que trata muito com tecnologia, defende muito as startups e fala sobre liberdade de expressão, como todos nós 8 da bancada federal do Novo e tantos outros deputados federais,
e tantos outros brasileiros que não querem censura, querem liberdade. Ele demonstra no post que esse projeto aprovado do Senado, ele é muito maléfico para as nossas liberdades. A começar pela possibilidade de coletar dados e rastrear as mensagens que nós mandamos pelo WhatsApp. É isso mesmo. Mesmo o teu grupo de família, mesmo que você posta no grupo de família, ou que você manda para tua mãe, para o teu pai, para a namorada, para o namorado, enfim, quaisquer mensagens poderão ser por esse projeto de lei rastreadas. Vai haver um risco de politização porque está sendo prevista a criação de um conselho. Veja bem, um conselho para avaliar o que é verdade e o que é mentira. Quando se dá mais poder para o Estado, quando se dá mais poder para quem já tem poder decidir o que é verdade e o que é mentira, aqueles que não têm poder e desafiam quem está no poder acabam sendo prejudicados. Vai haver atraso nas inovações no Brasil porque estabelece, olha só, o projeto que qualquer rede social, pequena ou grande, vai precisar ter a empresa que a administra, vai precisar ter uma sede no Brasil. Startups internacionais, mesmo de países pobres ou países ricos, não importa, não poderão ter suas redes sociais no Brasil se esse projeto de lei for aprovado também na Câmara dos Deputados. Não vai ser. Não vai ser, não podemos deixar, a sociedade não pode deixar que no Brasil nós tenhamos censura, que nós tenhamos um suposto combate à fake news, que na verdade é uma lei da mordaça sobre todos os brasileiros. Repito, aqueles que têm poder querem evitar as críticas daqueles que não têm. Os dados pessoais vão ficar em risco, como diz aqui no artigo 8º, o Vinícius Poit, repetindo, ele que fez essa postagem no seu Instagram. A proposta prevê que operadoras de telefonia e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram precisam verificar entre suas bases os dados cadastrais dos usuários, violando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E um quinto ponto, dentre outros absurdos, mas esses são os 5 principais, há uma confusa proposta de moderação das redes. Diz que o texto é bem confuso ao falar sobre o modelo de apelação que o usuário deve seguir, caso seu conteúdo seja enquadrado em violação das regras de conduta de cada rede social. A falta de clareza pode resultar em um sistema de revisão de conteúdo diferente, mais complexo e burocrático. Eu repito aquilo que eu tenho dito. Ameaça, injúria, difamação, tudo isso já é previsto na legislação e já tem pena para isso no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Esta lei, ela não é contra fake news. Essa lei é contra as liberdades individuais. Essa lei não é contra a mentira. Essa lei é a favor da censura. Essa lei, ela não defende o cidadão. Ela protege quem tem poder daqueles que não têm e impede que aqueles que não têm possam criticar aqueles que têm. Portanto, essa lei, que é um descalabro, precisará ser barrado na Câmara. Repito, a boa notícia é que a diferença não foi muito grande. 44 a 32 no Senado. Vai ser muito difícil que um projeto, já sem maioria ampla consolidada no Senado, consiga passar na Câmara com uma maioria necessária. E durante uma pandemia, com pessoas sofrendo as consequências da incompetência, aliás, do Estado ou dos estados, dos municípios, enfim, da incompetência do poder público, sofrendo com a economia em frangalhos, ainda precisam ver uma lei da mordaça sendo aprovada sem a devida discussão, sem audiência pública, sem nada, por mero interesse de alguns senadores em retaliar contra aqueles que ousam criticá-los. Isso tem que parar. Isso tem que parar. O Brasil precisa seguir. Nós precisamos continuar garantindo as nossas liberdades de expressão, de opinião, de manifestação.
É claro, garantindo também a punição daqueles que abusam das suas próprias liberdades, interferindo nas liberdades alheias. Mas para isso já existe lei. Não precisa uma lei da fake news que não tem em nenhum lugar do mundo como estão querendo fazer no Brasil. Como se aqui no Brasil nós conseguíssemos agora, tivéssemos o condão de fazer a melhor legislação, sendo que os países mais desenvolvidos, onde há liberdade de expressão e também há fake news, nesses países mais desenvolvidos não há uma lei para regular a fake news como estão propondo aqui no Brasil. Isso é draconiano. Portanto, estamos alerta. Vamos continuar trabalhando para evitar que esse projeto seja barrado na Câmara dos Deputados e que a censura não seja uma realidade no nosso país. Era isso. Uma boa noite a todos.